diretor executivo de um pai solteiro contrata um palhaço para a festa da sua filha, mas a mulher que aparece acaba por ser muito mais do que isso. A mansão Archer brilhava em dourado e branco, com faixas ondulando ao vento, balões em arranjos simétricos e um quarteto de cordas tocando suavemente no pátio. Tudo impecavelmente planejado para parecer uma celebração, mas na verdade era uma vitrine de poder e perfeição. Lá dentro, garçons com luvas brancas circulavam entre convidados em trajes de grife, risos se misturavam ao som de taças brindando, mas nada disso alcançava Emily Archer, de 6 anos, sentada sozinha no canto de um sofá de veludo, abraçada a um coelhinho de pelúcia surrado, com o olhar perdido e o vestido azul ainda intacto, como se nunca tivesse sido usado. Vanessa Quinn, a noiva elegante e fria de Ryan Archer, se aproximou dele e comentou com um sussurro afiado que a menina precisava aprender a sorrir se quisesse sobreviver naquele mundo. Mas Ryan, encarando a filha com tristeza, apenas respondeu que ela ainda não estava pronta. Afinal, só fazia 1 ano. Enquanto isso, do lado de fora, Kelly Bloom chegava ofegante, arrastando uma mala cheia de adereços e usando uma peruca desbotada, atrasada após correr vários quarteirões quando sua bicicleta quebrou. Detida por um segurança cético, ela insistiu que era a palhaça contratada, mostrando a confirmação do agendamento enquanto Vanessa surgia, avaliando Kelly com desdém e exigindo que ela não estragasse ainda mais a festa. Mesmo sob olhares julgadores, Kelly entrou determinada, ignorando todos os presentes e indo direto até Emily, ajoelhando-se com um fantoche de meia e perguntando, com uma voz engraçada, se ela era mesmo a aniversariante ou se havia errado de festa. Emily apenas assentiu, e ali, naquele instante, começou algo mágico. Com balões, histórias bobas e muita improvisação, Kelly conseguiu o impensável. Fez Emily rir. Primeiro um suspiro, depois uma risada leve, e por fim, uma gargalhada que preencheu o salão e fez todos pararem para ouvir o som mais raro e precioso daquele dia. Ryan Archer se virou, interrompendo a conversa ao ouvir aquele som. O riso da filha. Um riso verdadeiro, solto, como ele não ouvia há tempos, talvez desde que ela perdera a mãe. Seu coração falhou uma batida, e então ele a viu. Não apenas Emily, mas Kelly também. E naquele instante, ela não era uma palhaça. Era alguém que havia alcançado um lugar dentro da menina que ninguém mais conseguira. Mais tarde, entre aplausos e gritos de alegria das crianças, Kelly guardava seus adereços com uma calma silenciosa. Tinha cumprido o que veio fazer. Estava prestes a ir embora quando se lembrou que deixara seus fantoches perto da fonte no salão. Voltou sem ser notada pela maioria. Mas ao se aproximar do corredor lateral, ouviu uma voz cortante, afiada como gelo. Você não vai falar com ele sobre isso. Nenhuma palavra. Está me ouvindo? Kelly parou, o corpo enrijecido. Era Vanessa. Mais próxima agora. Se contar qualquer coisa ao seu pai, eu jogo todos os seus brinquedos no lixo e vou sorrir enquanto faço isso. Um gemido de Emily. Kelly saiu de trás da coluna. Chega! Vanessa se virou e sua expressão se transformou no mesmo instante. Uma máscara impecável. Como disse? Eu ouvi tudo, disse Kelly, com a voz trêmula, mas firme. Você ameaçou uma criança. Isso é abuso. Vanessa riu com desprezo. Você é só uma palhaça. Acha mesmo que alguém aqui vai acreditar em você em vez de mim? Kelly olhou para o pátio, onde os convidados conversavam, e então ergueu a voz. Desculpe interromper, mas preciso dizer isso. Vanessa Quinn está maltratando Emily quando ninguém está olhando. A música cessou. As conversas morreram no meio das frases. Cabeças se viraram. Ryan veio rápido, tenso. O que está acontecendo aqui? Kelly não recuou. Eu ouvi Vanessa ameaçando sua filha. Eu não podia ficar calada. Vanessa ofegou, indignada. Ela está mentindo, Ryan. Está com inveja, quer acabar com o nosso noivado.
Ryan olhou fixo para Callie, o rosto endurecido. Você foi contratada para entreter. Em vez disso, chega atrasada, mal vestida e agora acha que sabe o que é melhor para minha filha? Eu sei como é o medo, Kelly disse baixinho. E ela tem medo dela. A voz de Ryan desceu, fria como aço. Acha que é uma heroína? Você é uma palhaça contratada. Não pertence a esta casa. Vá embora. O segurança se aproximou. Kelly não resistiu. Apenas olhou para Emily, ainda parada no canto, e sorriu, apesar da dor. Você é mais corajosa do que imagina. Enquanto era escoltada, Emily deu um passo à frente, mas sua voz saiu fraca demais. Não vá. Ninguém ouviu. Só o silêncio. As pesadas portas de carvalho da mansão Archer se fecharam atrás de Kelly com uma frieza que doeu mais que qualquer palavra dita. Ela ficou sozinha nos degraus de pedra, ouvindo a música e os risos se apagarem como ecos distantes. Suas mãos tremiam ao segurar a alça da mala de adereços. As cores berrantes da maquiagem, agora borradas por lágrimas silenciosas, escorriam pelo rosto como tinta de guerra vencida. Caminhou até o portão devagar, cada passo mais difícil que o anterior. A luz amarelada dos cordões de lâmpadas fazia seu figurino parecer ainda mais barato. Mas o que pesava não era a vergonha, era o coração partido. Lá dentro, a festa recomeçava como se nada tivesse acontecido. Vanessa, sempre a atriz, retomava o brilho falso com sorrisos para fotos e fatias de bolo. Mas Ryan estava diferente, mais calado, o maxilar cerrado, e os olhos vagando para o corredor onde Kelly estivera. A chama na voz dela ainda ardia na memória. Enquanto isso, lá em cima, uma cortina se moveu. Emily espiava da janela do quarto, os dedinhos pressionados contra o vidro. Os olhos varriam a entrada lá embaixo, procurando entre todos, até encontrar o rosto que o coração dela não queria deixar partir. Kelly, a mulher que se ajoelhou ao lado dela, fez vozes engraçadas, deu permissão para que ela risse e depois se levantou para protegê-la quando ninguém mais teve coragem. Ficou gravada na memória de Emily como algo precioso e raro. A menina apertou com mais força o coelho de pelúcia contra o peito. Na pata esquerda ainda havia um pequeno coração rosa, desenhado por Kelly mais cedo enquanto sussurrava. Esse é o seu botão da coragem. Emily o apertava agora com delicadeza, como se torcesse para que aquilo tivesse mesmo algum poder mágico. Lá embaixo, Kylie chegou ao portão. Parou por um momento antes de cruzar a rua, como se algo dentro dela exigisse um último olhar para trás. Seus olhos buscaram as janelas até encontrarem uma pequena sombra parada. Emily. Kelly levantou a mão num aceno mínimo, os dedos trêmulos. Emily respondeu com a palma no vidro, silenciosa. Ninguém viu aquilo. Só as estrelas. Kelly então virou e seguiu seu caminho. Não ligou para ninguém. Não postou nada. Apenas voltou ao pequeno quarto que dividia com o irmão mais novo do outro lado da cidade. A luz da cozinha piscava quando entrou e o bule já assobiava no fogão. O irmão levantou os olhos dos livros. Como foi a festa? Kelly largou a mochila no chão, sentou-se lentamente e soltou um suspiro que parecia ter atravessado dias presos em seu peito. Passou o pano da cozinha no rosto, desfazendo a tinta do rosto em manchas cinzentas. Fiz uma garotinha rir, murmurou. E deixou um monte de adultos desconfortáveis. Ele provocou com um sorriso. Bem à sua cara. Kelly não riu. Apenas apoiou os cotovelos na mesa, com o olhar distante. Fui expulsa por dizer a verdade. Se arrepende? Ela ficou em silêncio por um instante, pensando nos olhos de Emily, no gesto silencioso da mão no vidro, como se ela soubesse, como se estivesse pedindo ajuda. Não, eu faria tudo de novo. E não era só bravura, era certeza, porque há momentos na vida em que você precisa escolher, falar ou se calar, agir ou desaparecer. E Kelly havia falado. Mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que nunca mais fosse contratada para outra festa, ela escolheu ficar entre uma criança e o medo. Isso tinha valor.
mesmo que só uma menina de 6 anos lembrasse. Enquanto isso, Ryan Archer permanecia acordado na imensidão vazia do seu quarto. A luz da lua entrava oblíqua pelas janelas altas, tocando suavemente a borda da cama, onde ninguém dormia há mais de um ano. Mas não era a solidão que o mantinha desperto. Era uma voz. A voz de Kelly Bloom. As palavras dela ecoavam, inquietas. Eu sei como o medo se parece, e a Emily tem medo dela. Ele a ignorou, ridicularizou, na frente de todos, mas agora não conseguia afastar da mente a imagem dela ali, com o rosto pintado, os olhos firmes, apesar do tremor, encarando todos com coragem, e principalmente o olhar da própria filha. Naquela noite, quando a festa terminou e os convidados se foram, Ryan foi até o quarto de Emily. Ela já estava deitada, enrolada no cobertor, abraçada ao coelhinho de pelúcia. Mas não dormia, nem piscou quando ele entrou. Quando ele se aproximou para beijá-la na testa, ela se encolheu. Foi sutil, quase invisível, mas aconteceu. E agora, no escuro, aquele movimento se repetia em sua mente sem parar. Um leve recuo. Um sinal. Ele se sentou, passou a mão pelos cabelos, os pés encontrando o frio do chão enquanto caminhava até a janela, encarando a noite silenciosa. Será que cometeu um erro? Na manhã seguinte, observou Emily durante o café. Vanessa, impecável como sempre, estava na ponta da mesa, folheando o celular sem dar atenção a nada. Emily mexia na comida, sem levantar os olhos. Querida, disse Vanessa num tom seco, quase automático, coma seus ovos. Eles vão esfriar. Emily assentiu sem levantar os olhos. Ryan observou a troca de olhares em silêncio. Então ele pegou o suco de laranja e despejou suavemente no copo de Emily. Ela olhou para ele, surpresa. Ele sorriu. Ela não retribuiu. Nesse dia, ele cancelou 2 reuniões e trabalhou de casa. Queria ver mais. Precisava ver mais. E quanto mais ele observava, mais ele percebia. Vanessa gritava com a equipe mais do que ele se lembrava. Ela ignorava as perguntas de Emily, ou corrigia-a severamente por interromper conversas de adultos. Uma vez, ele a viu arrancar o controle remoto das mãos da criança, dizendo: "Nada de desenhos. Está na hora de você aprender a agir de acordo com a sua idade." Emily não protestou. Ela simplesmente saiu da sala. No final da semana, Ryan ligou para seu assistente particular, Greg. "Quero alguém discreto", disse ele, "para vigiar as coisas quando eu não estiver aqui, especialmente em torno de Emily." Greg não perguntou o porquê. Apenas disse: "Entendido." Ryan odiava que tivesse chegado a isso, que precisasse investigar sua própria noiva, que tivesse ignorado tantos sinais, cegado pela confiança, pelo charme, pelo desejo de reconstruir uma vida que parecia boa por fora. Mas naquela noite, ao passar pelo quarto de Emily, ele parou. A porta estava ligeiramente entreaberta. Dentro, Emily estava sentada no chão, de pijama, segurando o coelhinho de pelúcia. Ela estava desenhando. Ryan se aproximou tomando cuidado para não assustá-la. Na página, estava o desenho de uma menina com fantasia de palhaço segurando as mãos de uma pequena figura com um laço. Ambas estavam sorrindo, sorrisos grandes, amplos, felizes. Não havia uma terceira figura no desenho. Nenhum adulto com cabelo arrumado e vestido impecável, apenas o palhaço, apenas a menina. Ryan sentiu algo se torcer dentro dele, algo antigo, algo silencioso, algo que ele havia ignorado por tempo demais. Ele se afastou e fechou a porta suavemente, encostando-se na parede do corredor. Ele tinha mandado Kelly embora, mas estava claro que ela nunca tinha realmente partido. O sol do fim de semana filtrava suavemente pelas copas das árvores no parque da comunidade. Era aquele tipo de tarde em que o tempo parecia mais lento, em que as risadas das crianças ecoavam entre os bancos e o cheiro de pipoca se espalhava de um carrinho próximo. Ryan Archer havia levado Emily para fora sozinha pela primeira vez em meses.
Não havia agenda, não havia segurança, nem a noiva por perto, apenas pai e filha, um cobertor de piquenique e um velho bloco de desenhos que Ryan havia colocado no bolso do casaco, esperando que Emily quisesse desenhar novamente. Emily quase não falara desde que chegaram. Ela observava as crianças brincando no balanço, com a expressão inexpressiva. O coelhinho apertado em seus braços, como sempre. Ryan estava prestes a perguntar se ela queria ir embora, quando uma voz familiar e cantada ecoou pelo parque. Quem quer um balão que parece um dinossauro, mas talvez acabe parecendo um monstro de espaguete? Emily levantou a cabeça rapidamente. Do outro lado do gramado, rodeada por um círculo de crianças risonhas, estava uma mulher com roupas coloridas. Não um traje de palhaço completo desta vez. Apenas suspensórios sobre uma camisa listrada, um coração pintado na bochecha e um rabo de cavalo volumoso que balançava enquanto ela se movia. Kelly Bloom. Emily se levantou sem dizer uma palavra. Então ela correu. Ryan mal teve tempo de registrar o que estava acontecendo antes de Emily correr para Kelly, jogando os braços ao redor da sua cintura. O corpo de Kelly deu um pequeno solavanco de surpresa. Então ela olhou para baixo e parou. Emily, ela sussurrou. Emily se afastou o suficiente para olhá-la. Senti sua falta. Ryan se levantou do banco e caminhou em direção a elas devagar, cuidadosamente, sem saber o que dizer ou fazer. Ele quase esperava que Kelly se afastasse, fosse embora sem dizer uma palavra. Mas ela não fez isso. Em vez disso, ela retirou gentilmente a tiara, com o pequeno propulsor colorido de seu cabelo, e se agachou para ficar na altura dos olhos de Emily. Senti sua falta também. Raios de sol. As duas sorriram uma para a outra, como se nada mais existisse. Então, Kelly se levantou e se virou para Ryan. O ar mudou. Ela não sorriu, não se intimidou. Ela o olhou nos olhos enquanto lentamente tirava o restante do seu traje, removendo o coração pintado de sua bochecha com a manga de sua camisa. Não estou aqui para pedir nada, ela disse suavemente, mas com firmeza. E não quero seu pedido de desculpas. Ryan engoliu em seco, sua voz presa pela culpa que subia em sua garganta. Kelly continuou. Eu só quero saber que ela está segura, que alguém realmente a está vendo, não as notas, não o sorriso forçado, não a foto perfeita, mas ela. A voz de Ryan estava rouca quando finalmente saiu. Ela não sorriu assim desde que você foi embora. Kelly assentiu lentamente. Então talvez não deixe os que a machucaram ficarem mais tempo do que os que a ajudam. Eles ficaram em silêncio. Kelly não ofereceu um cartão de visitas. Não mencionou a festa. Não o lembrou de que ele a havia expulsado como lixo. Ela apenas segurou a mão de Emily suavemente por mais um segundo, depois começou a se afastar. Ryan a deteve. Kelly. Ela se virou de volta. Sua expressão havia suavizado. As paredes ainda estavam lá, mas estavam rachando. Eu não sei o que você vai fazer depois, disse ele, hesitando. Mas se algum dia quiser passar mais tempo com Emily, oficialmente eu ficaria honrado. Kelly olhou para Emily, que agora a olhava com os olhos mais esperançosos, e essa foi a única razão pela qual ela assentiu. Não por Ryan, pela garotinha que um dia pressionou sua mão contra a janela como uma promessa silenciosa. Kelly não esperava estar de volta na mansão dos Archer. Ao se aproximar das escadas da frente, suas mãos estavam apertadas firmemente ao redor da alça de sua bolsa de couro desgastada. Sua respiração saía suavemente na brisa da manhã. Cada tijolo, cada janela, cada arbusto aparado lhe lembrava do dia em que foi humilhada ali, escoltada para fora não apenas como uma convidada indesejada, mas como uma ameaça. Ela havia ensaiado o que diria se a impedissem. Preparara-se para sair com sua dignidade intacta se a mandassem embora, mas ninguém fez isso. Ryan, em pessoa, havia aberto a porta.
Ele não usava terno naquele dia, apenas um suéter, jeans e uma expressão que parecia quase humana, real. Obrigado por vir, disse ele, sua voz baixa, mas sincera. Callie deu um aceno educado. Isso é para Emily, disse suavemente. E realmente era. O arranjo havia sido simples. Algumas tardes por semana, depois da escola, ajudar com os lanches, a lição de casa, a rotina de dormir. Nenhuma obrigação além disso, nenhuma promessa, nenhuma proximidade. Mas desde o momento em que Kelly pisou de volta naquela casa, as paredes pareciam respirar mais facilmente. O ar mudou, e Emily também. Em poucos dias, a garotinha, que antes se encolhia como um ponto de interrogação, começou a se expandir. Ela cantava enquanto escovava os dentes. Desenhava carinhas sorridentes nas toalhas de papel. Corria até a porta quando Kelly chegava, não por obrigação, mas por alegria. A equipe da casa notou primeiro. Sussurravam sobre a diferença, o jeito como Emily agora pulava em vez de andar. Como ela abraçava seu coelhinho com uma mão e a cintura de Kelly com a outra. Kelly trazia lápis de cor, caixas de sapato, rolos de toalha de papel e glitter. Sempre glitter demais. Ela ajudava a Emily a construir castelos de papelão e reinos invisíveis onde as regras eram bondade e todos podiam rir tão alto quanto quisessem. Suas canções de ninar eram desafinadas e fora de tom, mas preenchiam o ambiente com calor. E toda noite ela lia para Emily até sua voz falhar e os olhinhos da garotinha se fecharem no meio de um riso. Ryan começou a ficar mais tempo em casa à noite. No começo era com a desculpa de colocar o trabalho em dia, um laptop no sofá, uma ligação do escritório em casa. Mas logo as desculpas sumiram e ele simplesmente ficou. Às vezes, ele permanecia do lado de fora do quarto de Emily só para ouvir. A voz de Kelly flutuava como uma canção, que ele não sabia que sentia falta. Você está segura agora, querida? Ela sussurrava enquanto Emily adormecia. Ela dizia isso como se realmente acreditasse, como se já tivesse dito antes, talvez para si mesma, talvez para alguém que nunca ouviu. Uma noite, Ryan passou pela sala de estar e parou. Kelly e Emily estavam sentadas de pernas cruzadas no chão, cercadas por lápis de cor e livros de colorir. A luz estava suave, o ar calmo. Ryan ficou em silêncio, despercebido. A grama roxa existe, Emily perguntou com o queixo inclinado. Em alguns mundos ela existe, respondeu Callie. No seu? Callie sorriu sem hesitar. Especialmente no meu. Ryan sorriu também. Algo dentro dele amoleceu. Algo que ele não sentira em anos se agitou silenciosamente para a vida. Numa manhã seguinte, ele viu Kelly se agachando perto do banco de sapatos, amarrando os cadarços de Emily. Ela estava cantando suavemente, e Emily encostava sua pequena cabeça no ombro de Kelly, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ryan ficou no corredor, invisível. Mas naquele momento, ele se sentiu mais presente do que havia se sentido em muito, muito tempo. Ele começou a inventar razões para chegar em casa mais cedo, uma reunião atrasada, uma planilha que poderia terminar no iPad, qualquer coisa para compartilhar o jantar, qualquer coisa para vê-la derramar leite no cereal de Emily com as mãos firmes e gentis. Começaram a conversar mais. Primeiro sobre Emily, como ela estava dormindo melhor, comendo mais. Depois, sobre coisas pequenas, livros favoritos, desenhos animados antigos, os piores empregos que já haviam feito. Então vieram as histórias mais profundas. Kelly falou sobre seu irmão, sobre juntar o que podia para pagar as contas do hospital, sobre como a vida a ensinou a ser barulhenta quando os outros eram quietos e gentil quando os outros não eram. Ryan contou a ela sobre o silêncio que veio depois que sua esposa morreu. O silêncio dolorido, a pressão de fingir estar composto quando ele se sentia quebrado por dentro.
Os erros que ele havia cometido, não apenas como pai, mas como um homem com medo de ser vulnerável novamente. Kelly nunca se afastou. Ela nunca julgou. Ela apenas ouviu completamente, honestamente. E foi aí que ele percebeu que ela não apenas entendia Emily. Ela o entendia. Uma noite, muito depois de Emily ter adormecido, eles estavam sentados um de frente para o outro à mesa da cozinha. Chá nas mãos, agora frio, seus ombros caídos daquela maneira confortável que acontece quando duas pessoas não têm mais nada para fingir. Ele olhou para ela, não como a mulher que um dia usou tinta no rosto e balões, não como a ajuda temporária, mas como alguém que havia mudado o ritmo de sua vida inteira. Ela não derrubou paredes. Ela se esgueirou pelas rachaduras, silenciosamente, suavemente, como a água encontrando seu caminho de volta para casa. E em algum lugar entre seu riso no corredor e seus sussurros de boa noite, o coração dele começou a se inclinar, não com um estrondo, não com fogo, apenas com calor, com verdade, com algo que sussurrava toda vez que ela se levantava para partir. Fique! A casa estava silenciosa, já bem depois da meia-noite. O tipo de silêncio que geralmente se instala apenas depois de horas de movimento terem desaparecido. Mas Ryan Archer ainda estava acordado. Ele se revirou na cama por horas, os números no relógio piscando de forma constante na escuridão, recusando-se a passar mais rápido. Algo o mantinha inquieto, algo mais do que trabalho, mais do que a preocupação usual. Ele saiu da cama, vestiu um moletom e desceu descalço. A suave luz âmbar sob a porta da cozinha estava acesa. Ele abriu a porta lentamente. Kelly estava sentada à mesa, com as costas ligeiramente curvadas, uma pequena lâmpada lançando um halo dourado sobre sua figura. Ela estava costurando cuidadosamente, colocando um pequeno remendo no cotovelo do suéter azul favorito de Emily. Levantou os olhos, assustada por um momento. Ah, me desculpe. Não queria acordar ninguém. Você não acordou, disse Ryan com a voz baixa. Não consegui dormir. Kelly sorriu timidamente e voltou os olhos para a agulha em sua mão. Eu também não. Achei que fosse consertar isso antes da manhã. Ela ama tanto esse suéter que não consegue se desfazer dele. Ryan entrou e se encostou na bancada. Não precisava fazer isso. Eu sei, ela disse suavemente. Por isso eu queria. Ele a observou por um momento, seus dedos se movendo com precisão silenciosa. Havia algo calmante na maneira como ela trabalhava. Sua presença era como chá quente em noites chuvosas, suave, reconfortante, sem pedir espaço, mas sempre oferecendo-o. Posso sentar? Ele perguntou. Kelly olhou para cima, surpresa. Claro. Eles se sentaram em silêncio, o som da linha deslizando pelo tecido sendo o único ruído entre eles. Ryan finalmente quebrou o silêncio. Você é boa nisso. Minha avó me ensinou, ela disse, costurar, cozinhar, como verificar a temperatura da sopa sem queimar a língua. Habilidades de vida. Ele riu. Gosto disso. Habilidades de vida. Kelly olhou de lado para ele. Você ri diferente à noite. Ele piscou. Isso é bom ou ruim? Apenas real, ela disse, deixando o suéter de lado, como se não estivesse tentando prender a respiração enquanto o mundo observa. Ryan não respondeu de imediato. Olhou para a mesa e depois para as mãos dela, repousadas ao lado do suéter dobrado. Você é boa com ela, disse após uma longa pausa. Com Emily? Quero dizer, melhor do que qualquer pessoa que eu tenha visto. O rosto de Kelly suavizou. Ela é fácil de amar, Ryan. Só foi pedida para ficar quieta por tempo demais. Ele assentiu. Eu tentei, eu realmente tentei. Eu sei, ela disse, mas tentar e estar lá nem sempre são a mesma coisa. Ryan deixou as palavras pairarem no ar. Não eram ditas com culpa, apenas com verdade. Uma verdade que doía um pouco e curava um pouco mais. Eles ficaram em silêncio novamente. Então, do corredor,
veio o som de pequenos pés batendo contra o piso de madeira. Emily apareceu na porta, cabelo bagunçado, olhos piscando na luz suave. Papai. Ryan se levantou. Querida, o que aconteceu? Eu tive um pesadelo, ela murmurou, caminhando até ele e enterrando o rosto no suéter dele. Não consigo dormir. Kelly estendeu a mão suavemente. Quer sentar um pouco com a gente? Emily assentiu e subiu em seu colo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Kelly a segurou perto, a mão repousando nas costas da menina, o polegar fazendo pequenos círculos. Alguns minutos depois, Emily levantou a cabeça e sussurrou. Eu fiz um desenho para você. Fez? Ryan perguntou. Ela assentiu, puxando um papel dobrado do bolso da calça de pijama. Ele desdobrou devagar. Lápis de cor, brilhantes e irregulares, mas cheios de sentimento. 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelo vermelho e uma menina pequena no meio. Acima das cabeças deles havia um grande coração vermelho. Ryan olhou para ele, a respiração presa no peito. Kelly desviou o olhar, as bochechas corando. Ela me perguntou o que o amor parecia. Eu disse a ela: o amor parece com pessoas que ficam. Ryan olhou para ela, as bordas suaves de seu rosto e o brilho da lâmpada da cozinha. Você acha que é isso o que somos? Kelly encontrou seu olhar. Eu acho que é o que ela espera. Ele dobrou o desenho com cuidado e o colocou na mesa. O desenho é lindo, ele disse suavemente. Tudo nele. Kelly sorriu. Ela tem um bom olhar para histórias. Ryan olhou para Emily, agora adormecendo suavemente no ombro de Kelly. E algo em seu coração sussurrou novamente. Você também tem. A residência Archer se tornara mais silenciosa nas últimas semanas. Ryan chegava mais cedo em casa, sorria mais. Emily ria livremente. E Kelly ainda estava lá, não como uma convidada, nem mesmo como uma contratada. Ela simplesmente fazia parte do ritmo agora, mas nem todos estavam contentes. Vanessa Quinn, que antes dominava os corredores com saltos que ecoavam como sinos, havia se tornado mais fria, mais afiada. Seus sorrisos se tornaram forçados, seu toque mais controlador. Ryan tinha notado as correções sutis, os olhares estreitos que ela lançava para Kelly quando ninguém estava olhando, e a maneira como Emily se tensava quando Vanessa entrava na sala. Naquela noite, Ryan voltou para casa sem avisar, mais cedo de uma reunião de diretoria adiada. Entrou pela porta dos fundos, esperando encontrar silêncio. Em vez disso, ouviu gritos. Caminhou em direção à sala de estar. Passos lentos, cuidadosos. As vozes ficaram mais claras. Você acha que pode me substituir? Vanessa sibilou, andando por esta casa como se pertencesse aqui. Você não é nada. Uma contratação por pena com maquiagem e suéteres de segunda mão. Então outra voz trêmula, mas firme. Kelly, não estou tentando substituir ninguém. Só estou tentando manter Emily segura. Ryan chegou ao corredor a tempo de ouvir o som de algo cortante. A voz de Vanessa se tornou venenosa. Você acha que é mãe agora? Toque nela de novo e eu juro. Então um grito. De Emily. Ryan irrompeu na sala. A mão de Vanessa estava entrelaçada nos cabelos de Emily, puxando a criança para trás enquanto Kelly se esticava para protegê-la. Solta ela, Ryan disse, a voz fria como uma lâmina. Vanessa congelou. Kelly não se moveu. Emily, com os olhos arregalados e tremendo, gemia. Papai. Ryan entrou na sala devagar, calmo, como um homem que já havia tomado sua decisão. Você perguntou a ela se ela achava que podia te substituir, disse ele, os olhos fixos em Vanessa. Mas aqui está o ponto, ela não precisa. Vanessa piscou. Ryan, ele levantou a mão. Porque ela não está fingindo ser alguém que não é. Você está. Silêncio. Você interpretou o papel bem. A parceira perfeita, o sorriso polido, os eventos beneficentes. Mas agora eu te vejo. Todos vocês.
A voz de Vanessa quebrou. Você não sabe o que está dizendo. Ryan deu um passo à frente. Não, mas eu sei o que vi, e alguém está investigando o resto. O rosto dela empalideceu. Os fundos desaparecidos da filial de bolsas de estudo da Archer Foundation, ele disse. As faturas forjadas? As parcerias silenciosas em seu nome? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ryan se virou para o corredor. Eles estarão aqui logo. A polícia. O rosto de Vanessa se contorceu, depois se endureceu em algo irreconhecível. Ela olhou para Kelly pela última vez, um olhar de puro ódio, e saiu em direção à porta, apenas para encontrar os oficiais entrando no corredor. Ryan não a seguiu. Ao invés disso, ele se ajoelhou. Emily ainda tremia. Kylie havia se ajoelhado ao lado dela, envolvendo a menina em seus braços. Ryan estendeu a mão. Estou aqui, ele sussurrou. Emily virou lentamente, incerta. Olhou para o rosto do pai, realmente olhou, e então se lançou nos braços dele. Ele a segurou com força, segurou como deveria ter feito meses atrás. Kelly se afastou um pouco, com lágrimas nos olhos. Então Emily se virou para ela e sussurrou algo pequeno e corajoso. Não estou mais com medo. Kelly sorriu, e dessa vez ela ficou. A mesa era pequena, as luzes estavam baixas, e não havia convidados, nem lustres cintilantes, nem garçons de luvas brancas, nem o tilintar de taças de champanhe. Apenas o suave tremeluzir de uma única vela, lançando sombras douradas sobre uma mesa de madeira desgastada pelo uso, com 3 pratos de jantar desiguais e os pratos simples que Kelly preparou sozinha. Frango assado com alecrim da avó dela, purê de batatas com manteiga extra, favorito de Emily, e pãezinhos macios, ainda quentes do forno, com o vapor subindo suavemente no silêncio. Não era uma celebração no sentido tradicional. Não havia ternos, nem fotógrafos, nem discursos. Apenas Ryan, Kelly e Emily. 3 cadeiras, uma noite tranquila, e algo não dito que pairava no ar entre eles, tão suave e gentil quanto a luz. Emily deu uma risadinha enquanto pegava um pão, sua mãozinha esbarrando na de Kelly. Isso é muito melhor do que restaurantes chiques, ela disse, o rosto brilhando com a honestidade que só uma criança pode oferecer. Kelly riu suavemente. Vou considerar isso uma avaliação de 5 estrelas. Ryan as observou por um longo momento, o garfo em sua mão pairando acima do prato, esquecido. A risada de Kelly se espalhou pela sala como música, trazendo uma sensação de base, sem esforço. Emily sorriu para ela com aquele tipo de brilho que só vinha de sentir-se verdadeiramente segura. Ele colocou o garfo de lado, então lentamente, como se o que fosse fazer pudesse mudar o mundo, ele colocou a mão no bolso interno de seu casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Kelly se arregalaram. Ela não se moveu. Ele não a abriu de imediato. Seus dedos descansaram sobre a tampa, hesitantes, mas seu olhar nunca saiu do dela. Eu lembro da primeira vez que te vi. Ryan disse, sua voz mais baixa que o normal. Você estava com uma peruca colorida e tinta no nariz. Kelly corou, rindo nervosamente. Não foi o meu melhor visual. Ele sorriu. Você parecia um caos envolto em brilho. E então ele ficou em silêncio. Mas você também foi a única que realmente viu Emily. Não a ideia dela, não a criança que esperavam que ela fosse, apenas ela. Você não disse a ela para sorrir, não tentou consertá-la, você apenas deixou ela ser. Kelly piscou, sua garganta se apertando. Você não apenas fez ela rir? Ele continuou. Você deu de volta a voz dela. E você? Você me deu a minha também. Ele abriu a caixa. Dentro havia um simples anel de prata, sem adornos, honesto. Eu não estou procurando por perfeição, ele disse. Eu não preciso de performances ou brilho. Eu quero o real. Eu quero a pessoa que ficou, que apareceu quando foi difícil, que acreditou em uma garotinha mesmo quando ninguém mais acreditou.
Sua voz vacilou. Kelly, você nunca foi apenas a palhaça que contratamos. Você é a mulher que meu coração escolheu. Kelly cobriu a boca com uma mão, a outra tremendo em seu colo. Seus olhos brilharam com lágrimas. Então, antes que ela encontrasse as palavras, Emily esticou a mão através da mesa e puxou suavemente a manga de